Bem, estamos voltando aqui para dar continuidade ao campo de Clay-Gordon e o curso de Física de Partículas. Novamente peço desculpa pela demora, mas os trabalhos do doutorado não me possibilitam ter a frequência assídua que eu gostaria. Como a gente viu na aula passada, partindo da equação de Klein-Gordon e multiplicamos ela por um complexo conjugado, e ao realizar essas operações nós obtemos a densidade de probabilidade e a corrente de probabilidade, certo? As quais a gente podia sempre colocar elas e representar em uma quadricorrente, que nem essa daqui que a gente está mostrando, certo? Onde para μ igual a zero a gente tinha a coordenada temporal e proporciona a densidade de probabilidade, ok? E para μ igual a 1, 2 e 3, a gente tem as coordenadas espaciais, e com isso nós temos a corrente de probabilidade, certo? A gente pode expressar aquela equação, que é uma equação da quadricorrente, por essa equação 2 aqui que a gente está vendo, ok? Essa aqui é a equação 2, aonde a gente tem aqui o termo da densidade de probabilidade, e aqui nós temos a corrente. A densidade de probabilidade é expresso por essa equação 3 aqui, ok? A gente já mostrou como é que a gente deduzia essa equação daqui. Vocês lembram lá? É como a gente falou, a gente multiplicou pelo complexo conjugado e tudo. E aí fez o inverso e aí a gente obteve esse resultado. É só vocês olharem na aula passada e relembrar. Ok? Também temos aqui a nossa equação da nossa corrente de probabilidade. Ok? Aqui tem a coordenada temporal e aqui a coordenada espacial, como a gente viu. Só que agora a gente vai dar continuidade e vamos ver a densidade e a corrente de probabilidade para uma onda plana, certo? Bom, a representação de uma onda plana, ela pode ser feita da seguinte maneira: ela pode ser representada por termos de cossenos e senos, ou apenas cossenos, ou apenas senos, ou uma combinação dos dois. É uma ondazinha simples que a gente estuda nos cursos básicos de física e vê até no ensino médio, ok? Esses termos de senos e cossenos, eles podem ser expressos pela fórmula de Euler, ok? Ou seja, em termos de uma exponencial, ok? E nesse caso, a expressão mais geral, a gente já viu ela aqui, a expressão mais geral é, no caso, φ é igual a essa constante n de e elevado a menos i é t menos px. Ou a gente pode escrever isso aqui em termos vetoriais dessa maneira aqui, onde o primeiro termo, isso aqui é só uma simplificação, onde o primeiro termo obviamente é o nosso ET, não ET do George Tsoukalos, é só ET, energia vezes tempo, ok? Essa aqui vai ser a nossa equação 5, e nós vamos usar essa representação da onda plana, e vamos de cara fazer o seguinte: vamos aqui obter, se essa daqui é a nossa expressão para onda plana, qual será o complexo conjugado? O complexo conjugado para essa representação da onda plana, ok? É expresso com esse asteriscozinho do lado,
E aí o que, é que a gente sabe lá da álgebra linear? Que quando a gente tem um complexo conjugado, o sinal do número complexo ele muda. Então isso aqui aí é t menos px. Aqui dentro continua tudo igual, ok? Quando a gente vai fazendo essa expressão daqui, eu vou suprimir a seta que indica que é um vetor, mas vocês já sabem que é um vetor, ok? E aqui a gente tem, pode ser no representar, fazer essa representação direta. Vai ser a nossa equação número 6. O que, é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essas duas equações e vai jogar na densidade de corrente, ok? Então, substituindo as expressões, substituindo as expressões 5 e 6, nas equações 3 e 4, temos ok? Então vamos lá, gente. Vamos pegar aqui a nossa equação 3, que é a nossa densidade de probabilidade. Então ela é I sobre 2m, ok? Vamos abrir aqui uma chavezinha, já que a gente vai alterar aqui ela bastante. E vamos substituir. Se vocês olharem aqui a expressão, o primeiro termo é o nosso termo conjugado, é o nosso complexo conjugado. E então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter n estrela, vou abrir aqui um parêntese, de E elevado a I é t menos px, certo? Agora, multiplicado por quem? A gente vai multiplicar, deixa eu botar uma chave aqui, vai multiplicar pelo segundo termo. O segundo termo é a derivada temporal do φ. Se é a derivada temporal, olha só, derivando esse termo daqui em relação ao tempo. Esse termo daqui não vai entrar na derivada, apenas esse. O resto fica igual. Então a gente vai ter, abre o parênteses aqui, menos i, a derivada de ET é só o próprio E. Lembrando que essa derivada da exponencial, né, vai continuar a própria derivada, vezes o termo que está aqui, mas me faltou o nome agora, peço perdão. Então a gente vai ter menos i é t menos px, ok? Então esse daqui é o primeiro termo dessa derivada, ok? Isso daqui menos, vamos aqui dar continuidade, abre o outro colchete e a gente vai ter o quê? Agora é o contrário. Se o primeiro termo era o complexo conjugado, o próximo termo que a gente vai ter aqui vai ser o termo normal, ok? Então a gente vai ter n de E elevado a menos iet menos px, ok? E agora a gente vai o quê? Vai derivar a parte complexa conjugada. Quem é que a gente vai obter? A gente vai obter I vezes E multiplicado pelo N conjugado de E elevado a I é T menos PX. Eu botei o sinal de mais aqui, mas não tem a necessidade de ter esse sinal de mais. Só coloquei apenas para enfatizar a troca de sinal, ok? Certo. Tá aqui, eu substituí os termos e agora o que a gente faz? Bom, de cara, eu tenho uma exponencial
positiva e uma idêntica, só que com sinal negativo. Ao multiplicar esses dois, produto da exponencial, né, vai dar a soma dos termos lá em cima. Um menos o outro vai dar zero. Logo essas exponenciais elevado a zero vai ser igual a 1. O que é que a gente vai ter ainda com relação a isso? A gente vai ter que a nossa densidade de probabilidade é I elevado a 2m, ok? Abre aqui o parênteses, nesse caso só o parênteses. E a gente vai ter n conjugado com n vai ser o módulo de n ao quadrado, ok? Então a gente vai ter o módulo de n ao quadrado, aqui a gente vai ter menos i, ok, módulo de n ao quadrado. Aí vai ser menos, lá do outro lado a mesma coisa. I módulo de n ao quadrado. Se vocês lembrarem lá da aula de álgebra linear, n asterisco n é igual a n asterisco, que é igual ao módulo de n ao quadrado, ok? Só para lembrar. Certo? Voltando aqui para nossa expressão, a gente vai ter aqui o que? A gente vai ter ρ vai ser igual a I sobre 2m. E aqui a gente vai ter menos 2i módulo de n ao quadrado. Ok? Esse 2 daqui com esse 2 daqui a gente vai cortar. I vezes I vai ser I ao quadrado. E I ao quadrado é menos 1. Menos 1 com esse sinal de menos aqui vai ficar positivo. Ok? E aí a gente vai ter módulo de n ao quadrado sobre m. E essa daqui é a nossa densidade de probabilidade para onda plana, certo? Então, fazendo o mesmo para a corrente, fazendo o mesmo para a corrente de probabilidade, a gente vai obter que a corrente de probabilidade vai ser igual a n ao quadrado vezes esse aqui, perdão, ficou parecendo um ρ, mas na verdade o que eu queria fazer é um p, um momento, certo? Sobre m, essa aqui vai ser a equação 8. E eu vou deixar aqui como exercício para vocês o seguinte: demonstrar o resultado da equação 8. Exercício. Demonstre o resultado da equação 8. Basicamente é a mesma coisa que a gente fez, entendeu? Só que nesse caso aqui a gente vai estar usando a derivada espacial, certo? Bom, agora um detalhe, vamos lá. Vou colocar até em outra cor aqui, vamos ver. A equação de Klein-Gordon, vou botar só o Q e o G, certo? A equação de Klein-Gordon foi inicialmente descartada por conter densidades de probabilidade. Ficou horrível isso aqui, perdão.
negativas. E na época não se aceitou essa questão, entendeu? E aí ela acabou sendo descartada. Repare que essa densidade de probabilidade negativa, ela vem do seguinte: se a gente tem que a densidade de probabilidade é o módulo de n ao quadrado vezes e sobre m, e a gente sabe da relação de dispersão que e ao quadrado é igual ao momento ao quadrado mais a massa ao quadrado. Ou seja, a solução ela vai permitir uma solução negativa e outra positiva. Essa equação ela foi descartada nessa época, porém ela depois passou a ser aceita por uma razão que a gente vai ver, entendeu? Que está relacionado com a descoberta das antipartículas e a explicação de Feynman-Stauffenberg. Ok, mas vamos lá. Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai introduzir uma interação, certo? O que seria isso? Vamos introduzir uma interação. Vamos introduzir uma interação vai ser a interação eletromagnética, ok? Interação eletromagnética. Interação eletromagnética. É o chamado princípio do acoplamento mínimo. Nossa, o que está acontecendo dessa vez, hein? É o chamado princípio do acoplamento mínimo, que é um caso particular do princípio de Gauge, ok? Do princípio de Gauge. O que acontece é o seguinte: existem algumas certas simetrias que elas podem ser globais ou locais, certo? Que no fim das contas, ao a gente introduzir essas simetrias, a gente não altera os resultados, entendeu? Isso é uma coisa importante. Eu não vou falar agora porque não é o enfoque do curso nesse momento. A ideia do princípio de Gauge, a gente vai dedicar um capítulo inteiro ao princípio de Gauge mais pra frente, ok? Mas só o que você precisa saber aqui nesse momento é isso. A gente vai fazer a introdução de um pequeno potencial, certo? E nesse caso a demonstração que a gente vai fazer é pelo potencial eletromagnético, ok? Então imagine o seguinte, que a gente tenha, deixa eu colocar aqui, a gente tem aqui a energia, certo? E sempre que a gente vai fazendo isso, a gente vai expressar dessa maneira. Isso aqui vai ser substituído por isso. E para o momento a gente vai ter um momento ok, onde a gente pode ser uma expressão mais geral, ok, que é o P de μ
ele vai dar lugar ao P de Mi de E elevado a Mi, onde A de Mi é igual a E vezes V e A, ok? E A de Mi é o que nós chamamos de potencial vetor, ok? Ah, perdão, A de Mi não. O A é o potencial vetor. É o potencial vetor, aquele mesmo do eletromagnetismo que você trabalha lá, certo? Obviamente aqui a gente está falando classicamente, mas a gente pode escrever isso aqui na versão quântica. Na versão quântica. Na versão quântica. Esse potencial, o quadrimomento, vai ser, nesse caso, expresso dessa maneira aqui. Lembrando que essa daqui é a representação do momento, né? E ele vai ser expresso da seguinte maneira: I de rho de Mi menos E elevado a de Mi aqui é, ok? Ou ainda ou ainda de rho de Mi é igual de rho de Mi, lembrando que aqui é a representação covariante desse momento aqui, mais I é elevado a de Mi, que vem aqui ser a nossa equação número 9, ok? A nossa equação número 9. O que a gente vai fazer agora com isso? A gente vai substituir esse acoplamento mínimo aqui na equação de Klein-Gordon. Então, substituindo a equação 9 na equação de Klein-Gordon. Lembrando que a equação de Klein-Gordon é a parte contravariante, a parte covariante, mais m ao quadrado vezes φ igual a zero. Ok, então, onde eu tiver o de rho de Mi, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a substituição do termo. Aí assim, obviamente a parte contravariante, esses termos aqui vão ser contravariantes, e a parte covariante vai ser como a gente está expressando aqui. Eu vou colocar aqui aberto, abrir o colchete, e eu vou ter de rho de Mi contravariante, lembrando que a nossa conversão aqui, esse aqui acabou sendo contravariante, covariante, mas como eu estava fazendo na relatividade era o contrário. Mais I é A de Mi, ok? Multiplicado agora por de rho de Mi, mais I é A de Mi, mais m ao quadrado. Tudo isso aqui multiplicado por φ. Essa daqui é a equação de Klein-Gordon adicionada esse pequeno potencial que a gente está trabalhando, certo? Então vamos lá. A gente pode, fazendo umas pequenas contas, obter o seguinte: de rho de Mi, simplesmente fazendo a distribuição aqui, né, vai ser igual a I é
d-ROM de mi, A de mi, mais I é A de mi contra a variante, d-ROM de mi com a variante, mais, nesse caso, vou botar logo direto, menos, porque I ao quadrado é menos, né? Vai ser menos E ao quadrado, A de mi, A de mi, mais M ao quadrado, tudo isso aqui, caramba, o espaço ficou curto, vão me dando desculpa, deixa eu só fazer menorzinho aqui, ok, para não ter que botar na parte de baixo da folha. E a gente pode representar isso aqui como o seguinte: isso aqui é d-ROM de mi, mais m ao quadrado vezes φ é igual a u vezes φ, onde esse u aqui ele é o potencial, certo? E esse potencial daqui ele é expresso por E ao quadrado, A de mi menos I é d-ROM de mi, A de mi, menos I é A de mi, d-ROM de mi. A de mi, d-ROM de mi. Ok? Isso aqui é o potencial. Então a gente alterou a equação de Clay-Gordon, certo? Tá. Geramos um potencial. Agora vamos fazer o seguinte: vamos colocar esse potencial aqui na nossa quadricorrente, certo? Dada a quadricorrente, dada a quadricorrente, a quadricorrente ela seria J de mi é igual a I sobre 2M, ok? Complexo conjugado, d-ROM de mi de φ, menos φ, d-ROM de mi, complexo conjugado. Notem que se a gente tiver esse termo mi, vale 0, 1, 2, 3, e se mi for igual a 0, a gente tem a densidade de probabilidade. Se mi for 1, 2, 3, a gente tem a nossa corrente de probabilidade, ok? Essa aqui é a equação 12, certo? O que a gente vai fazer? Onde tiver esse d-ROM de mi, a gente vai colocar o nosso acoplamento mínimo. Ou seja, a gente vai substituir a equação 9 na equação 12. E o que a gente vai obter quando a gente fizer isso? A gente vai obter o seguinte: J de mi vai ser igual a I sobre 2M, abre o colchete, φ, d-ROM de mi, mais I é A de mi, ok? Vezes φ, menos φ, d-ROM de mi, mais I é A de mi. Vezes a parte conjugada, certo? Então vamos lá. Fazendo a distribuição, o que é que a gente vai obter aqui? A gente vai obter que o J de mi vai ser igual a I sobre 2M. Abre o colchete novamente. A gente vai ter complexo conjugado vezes φ de mi vezes isso. A gente vai ter complexo conjugado, o d-ROM de mi, o φ, certo? Esqueci esse termo aqui por enquanto.
Φ vezes d rho de mi vezes o complexo conjugado vai ser menos Φ d rho de mi vezes o complexo conjugado. E agora a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter mais complexo conjugado I vezes o complexo conjugado IE, complexo conjugado A de mi vezes Φ I menos I é Φ A de mi complexo conjugado. Note o seguinte, esse termo daqui do quadripotencial, ele não interage com a nossa função de onda. Ele não interage de maneira nenhuma. Então o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente deslocar ele. Ao deslocar ele, a gente pode escrever da seguinte maneira. I é A de mi filinha vezes Φ. E para esse outro termo daqui ficaria como? Ficaria o I é A de mi Φ vezes o filinha. Aquilo que a gente falou sobre o N há pouco, da multiplicação dos complexos conjugados, é o mesmo. Ou seja, esse termo daqui, ele é igual a esse, e os dois acabam sendo igual a um φ ao quadrado. Ok? Se eles são iguais a φ ao quadrado, vai dar o quê? Esses dois termos eles são iguais. E se esses dois termos são iguais, eu posso eliminar os dois. De maneira que a minha quadricorrente aplicado o princípio do acoplamento mínimo nela não vai alterar. E isso é que é o princípio de gauge, ok? As nossas correntes, elas não se alteram no princípio de gauge. É isso que a gente está demonstrando aqui, ok? Essa aqui, nessa equação. Ele não se altera. Está mostrando aqui o princípio de gauge, ok? Agora, vamos fazer o seguinte. A gente viu a adição de um potencial, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Potencial degrau. Potencial degrau. O nosso potencial degrau. Ok. Na direção X. Então, você imagina o seguinte. Imagine uma onda que venha se propagando e ela interaja com essa barreira. Vamos chamar isso aqui de região 1 e essa aqui de região 2. Nessa região 1, a gente vai ter aqui o seguinte, que a energia vai ser maior do que o potencial V0. O potencial V0 é esse aqui. Na região 2, vai ser menor que V0, certo? Bom, essa onda daqui, ela vai ter um momento P e uma energia E, ok? Então vamos lá. Essa onda, ao se chocar nessa barreira, nesse potencial aqui, o que vai acontecer? Parte dessa onda vai ser refletida, ou seja, deixa eu mudar a cor aqui, para a gente ver que ela está sendo refletida. Parte da onda está sendo refletida, ela vai ter um momento P' diferente e uma energia diferente, ok? Só que parte dessa onda vai ser o quê? Ela vai ser transmitida. Então ela vai ser transmitida, ok? E ela vai ter um determinado momento K, que a gente está chamando aqui.
na região 2. Bom, então vamos lá. Se a gente pegar aqui a relação de dispersão, ok? Aplicando a relação de dispersão, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte: a relação de dispersão, como a gente mostrou no instante, é igual a E ao quadrado mais P ao quadrado mais M ao quadrado, certo? O que a gente vai fazer? Vamos aplicar o φ aqui. Então vamos ter E ao quadrado φ de x de t, é a nossa função de onda, vai ser igual a P ao quadrado mais M ao quadrado φ de x de t. Até agora não estamos fazendo nada demais, certo? Bom, vamos lá. De acordo com o princípio do acoplamento mínimo, essa equação daqui eu estou chamando de equação não chamei de equação nenhuma, desculpe. Então, de acordo com o princípio do acoplamento mínimo, a gente pode fazer o seguinte: quem é que vai ser de acordo, deixa eu colocar aqui, com o princípio do acoplamento mínimo. Quem é que vai ser a expressão de E ao quadrado? E ao quadrado vai ser menos I d-ROM de t menos E vezes o potencial V0. Então, fazendo o contrário, não passamos o I para cá, é só uma maneira de expressar. Ao quadrado vezes o φ de x de t, que vai ser igual, colocando para a parte temporal, o que a gente vai obter? A gente vai ter menos I d-ROM de x, lembrando que ele está numa única direção, no eixo x, no único eixo, menos E vezes A, isso aqui é ao quadrado, mais M ao quadrado, fecha parênteses, vezes φ de xt, acabou não dando espaço, perdão. Isso aqui vai ser nossa expressão, essa equação 14. Vamos dar continuidade. Tá. Certo. Esse potencial ele é constante no espaço e no tempo, ok? E assim a gente tem que d-ROM de V, d-ROM de t, ele seria igual a zero, derivando no tempo. Ele também não tem uma dependência espacial, de maneira que a gente possa colocar esse termo daqui também como sendo zero. E a gente fazendo essa questão, não tendo essa dependência temporal, a gente pode expressar o nosso φ de x de t como sendo a parte temporal, ok, multiplicado pela função apenas no eixo x. Se vocês lembrarem lá da mecânica quântica e também da mecânica clássica, essa aproximação que a gente está fazendo aqui é uma aproximação válida, já testada. É feito esse problema na equação de Schrödinger e dá certo, ok? Bom, a gente tem essa expressão, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a equação 15 e vai jogar na equação 14, que é ali em cima. Então, fazendo 15 em 14, o que a gente vai obter? A gente vai obter o seguinte: abre parênteses, I d-ROM de t menos E V0
ao quadrado de e elevado a menos i é t, φ de x vai ser igual a menos i dρ de x, dρ ao quadrado, dρ de x ao quadrado, porque esse termo daqui a gente acabou eliminando aquele potencial, potencial vetor, mais m ao quadrado, mais m ao quadrado. E o que é que a gente tem aqui? Perdão, eu acho que eu errei aqui. Essa expressão, ela não tinha esse termo negativo. Não tinha. Quando eu elevo isso aqui ao quadrado, isso aqui some. Eu elevei ao quadrado, e ao quadrado é menos 1, menos com menos mais. Certo? Então, e elevado a menos i é t, vezes o nosso φ de x. Ok? Bom, de cara, eu vou derivar essa parte temporal, eu vou conseguir derivar com isso daqui, e eu vou obter, derivando isso daqui duas vezes, por causa do termo ao quadrado aqui, a gente vai ter o nosso e ao quadrado, certo? O nosso e ao quadrado vezes o nosso φ. Não, perdão, eu vou fazer de outra maneira diferente aqui. Abre parênteses, eu vou ter E menos E vezes V0 ao quadrado. Esse E daqui já saiu da derivada, né? Saiu duas derivadas, né, dos dois termos. Vezes o φ de x, porque esse termo daqui, depois de derivar, eu vou eliminar com esse. E o que é que eu vou obter aqui? Eu vou obter dρ ao quadrado, dρ de x ao quadrado, mais m ao quadrado, vezes o φ de x. Certo? Agora vamos lá. A gente pode separar para duas regiões, ok? Vamos lá. Para a região 1, para a região 2. Então vamos lá. Vamos fazer aqui o seguinte. Vamos colocar para a região 1 e para a região 2 quem é que vai ser o resultado dessas equações. Ok? Bom, de cara, para a região 1, a gente vai ter uma solução, um φ de E, que vai relacionar com... Vai ter o seguinte resultado. E elevado a menos i px mais r de E elevado a i px. Podia ser negativo, outro, esse positivo. A gente está fazendo todas as combinações aqui. E eu estou usando esse termo I e R porque tem a ver com incidência e reflexão. A gente vai ver mais tarde como é que fica. Ok? Eu estou dizendo que o sentido positivo é o sentido a favor da onda refletida. Ok? Ou seja, que é da direita para a esquerda. Mas podia ser o contrário, não tem importância nenhuma. Substituindo esse resultado daqui na nossa equação que a gente obteve aqui em cima, que é a equação 16, o que a gente vai obter com isso? A gente vai obter o seguinte: vamos ter φ de E ao quadrado, ok? φ de E ao quadrado vai ser igual
AP ao quadrado mais M ao quadrado vezes φ. É muito fácil você ver isso quando você substitui esse valor nessa equação, ok? E disso daqui a gente tem o seguinte, que P ao quadrado é igual a raiz quadrada de E ao quadrado menos M ao quadrado. Aí você está se perguntando assim, mas cadê o E vezes V0? Lembre-se que na região 1 é antes do potencial. Antes do potencial. O potencial está aqui. Então aqui eu não tenho o potencial. Eu só tenho aqui o E, essa energia. Ok? E para a região 2? Já para a região 2 a nossa equação vai ser, obviamente, né, o E menos E V0 ao quadrado de φ, que vai ser igual ao dρ ao quadrado, dρ de x ao quadrado mais m ao quadrado vezes o φ. E na nossa região 2, qual é que vai ser a solução? Eu só tenho uma onda lá. Então eu vou chamar de T de E elevado a menos I kx. O momento vai ser o K lá, como a gente estava expressando. Ok? E esse T aqui tem a ver com a transmissão. Substituindo essa solução daqui na equação que a gente está vendo aqui em cima, vou chamar essa aqui de equação 17, o que é que a gente vai obter? A gente vai obter aqui, deixa eu continuar fazendo esse espaço aqui, que K vai ser igual a raiz quadrada de E menos E V0 ao quadrado menos M ao quadrado. Basicamente é a mesma expressão, só que aqui o momento a gente está expressando ele por K e a nossa energia ela tem esse desconto do potencial. Nada diferente do que a gente estava fazendo, ok? Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, então quase terminando a aula, certo? Aplicando as condições de contorno, bom, quais são as condições de contorno? No ponto zero, essas duas funções de onda têm o mesmo valor, ou seja, φ da primeira região, no ponto zero, ela é igual a φ da segunda região, no ponto zero. O que implica isso daqui, que eu tenho que a onda incidente mais a onda refletida é igual à onda transmitida. E essa aqui é a minha equação 18. Ok? Vamos deixar isso aqui. Vamos deixar isso daqui. Qual é a nossa segunda condição de contorno? É a derivada no ponto zero dessas funções. Elas também são equivalentes. Então vamos lá. Tem que ser a derivada espacial. Ok? De φ de 1 na região 0 é igual a derivada de φ de 2 em 0. Primeiro a gente deriva e depois a gente aplica o x igual a 0, certo? De maneira que a gente vai obter o momento I menos R, e aqui a gente vai ser o momento K vezes o coeficiente de transmissão T. E essa aqui vai ser a nossa equação 19. Ok? Da equação 19, de 19 e 18, de 18 e 19, temos, a gente pode escrever P como sendo I menos R igual ao momento K de I mais R. Eu posso fazer a distribuição disso daqui. Vamos fazer aquela distribuição rapidinho. Já demorou tanto a aula mesmo. PI menos PR é igual a KI menos KR. E agora eu vou separar I de um lado e R do outro. Então isso aqui a gente vai ter que P menos K vezes I vai ser igual a P mais K
vezes R. Ou seja, a reflexão aqui no caso, ela vai ser dada pelo momento P da onda incidente menos K da onda transmitida sobre P mais K vezes I. E essa aqui vai ser a nossa equação número 20, ok? É a nossa equação número 20. Gente, é o seguinte, esses resultados aqui a gente tem que pegar e tem que substituir nas correntes, ok? Eu não vou fazer isso, eu vou passar como exercício, certo? Mas já vou deixar o resultado do exercício, ok? Se alguém tiver alguma dúvida é só me consultar aqui nas perguntas e respostas nos comentários e eu vou falar, certo? Exercício. Sabendo que, o coeficiente de reflexão ele é dado pela corrente refletida sobre a corrente incidente, ok? O coeficiente de transmissão ele é dado pela corrente transmitida sobre a corrente incidente. Então, demonstre que, o coeficiente de reflexão é dado pelo módulo de P menos Q sobre P mais Q ao quadrado e o coeficiente de transmissão é dado por 2P sobre P mais K ao quadrado, ok? Esse exercíciozinho é simples, a gente vai usar as correntes e jogar as funções lá e os coeficientes daquelas funções, certo? E obter esse resultado. Gente, isso aqui é importante por quê? Porque a gente vai fazer na próxima aula, só exclusivo isso, a interpretação de Feynman e Staukenberg. Se eu errei o nome desse rapaz aí, me perdoem, Staukenberg, alguma coisa do tipo. Na qual a gente explica a densidade negativa, o porquê da densidade negativa e a questão das antipartículas. É a interpretação muitíssimo importante, por sinal. Vai demorar mais ou menos uns 15 minutos, na próxima aula eu vou falar só sobre ela. Então, gente, eu agradeço a vocês por verem a aula até o final. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam, e se curtiram, compartilhem. Eu também quero dizer aqui que eu estou começando em breve aulas de ensino médio e